Boa tarde, meu nome é César Mello, eu sou advogado especialista em direito público, praticando a advocacia com ênfase em licitações e na contenção judicial de aplicações de penalidades em geral. E o vídeo de hoje tem como intuito comentar uma jurisprudência já nem tão recente do Tribunal de Contas da União sobre a forma correta de aplicação do Instituto do Impedimento Indireto de Licitar, que com certa frequência vem causar problemas aí aos licitantes, os que participam de licitação em geral. Pois bem, dando início ao vídeo, é importante explicar o que seria o Instituto do Impedimento Indireto. Esse é um instituto que ele não possui nenhuma previsão legal. Então, na lei de licitações, na lei do pregão e outras legislações, não há uma previsão do que seria esse impedimento indireto. O impedimento indireto, na verdade, ele é um conceito que ele vem emprestado do direito civil relativo à desconsideração da personalidade jurídica. E aí é que vem a grande questão que operou uma alteração na forma como esse impedimento indireto deveria ser aplicado, e essa alteração acabou não sendo acompanhado pela sistemática das licitações. Pois bem, o impedimento indireto ele decorreu de uma análise feita pelo Tribunal de Contas, que verificou que muitas empresas estavam, ao sofrer as penalidades de impedimento de licitar, simplesmente transferindo a sua atividade, transferindo a sua empresa do ponto de vista fático para um CNPJ posterior e dando continuidade nas atividades exatamente com a mesma estrutura, normalmente no mesmo endereço, com os mesmos sócios, enfim, alterando apenas o CNPJ, abandonando aquele CNPJ marcado com impedimento e seguindo com outras empresas, certo? Isso foi feito com a adição de uma inteligência no próprio sistema de licitações que passou a identificar coincidências de formação entre os cadastros das empresas impedidas e os cadastros das empresas participantes. Então, esse sistema ele passa a identificar se o administrador de uma empresa é o mesmo da outra impedida, ele faz uma notificação no sistema para o pregoeiro avisando que há alerta de impedimento. Se é o mesmo endereço, mesma coisa, se é a mesma atividade, confirmando com o mesmo endereço, enfim, uma série de parâmetros que permitem identificar que se trata, na prática, da mesma empresa. Ocorre que, uma vez implantada essa sistemática, os pregoeiros passaram a simplesmente, em havendo o alerta de impedimento no sistema, tratar a empresa que estava licitando naquele momento como impedida e desclassificando imediatamente essa empresa do certame. Ocorre que muitas vezes a indicação no sistema ela está incorreta, né? Está incorreta porque muitas vezes o sócio era sócio daquela empresa, fez a venda daquela empresa, deixou os quadros da empresa, passou a ter a sua própria empresa, a sua própria área de licitação e posteriormente, aquela empresa acaba sofrendo uma penalidade de impedimento e isso acaba gerando o alerta no sistema, mesmo que ela já tenha deixado o quadro social anteriormente, certo? E outras situações, onde tem duas empresas com mesmos sócios, etc, etc, mas são áreas de atuação completamente diferentes, né? Então, vamos dizer assim, uma empresa trabalha com a venda de equipamentos eletrônicos e a outra trabalha com venda de produtos de limpeza, por exemplo, né? São empresas completamente diferentes, em locais diferentes, com áreas de atuações diferentes, efetivamente empresas diferentes, né, tanto na parte jurídica quanto na parte prática, e o sistema, pela coincidência de sócios, acaba simplesmente colocando como impedimento de licitar, né. Ocorre que, até 2015, esse procedimento, ele era relativamente lícito, certo? Desde que a administração simplesmente abrisse prazo para recurso para o licitante, né, apresentar uma explicação, né, então, digamos, havia saído do contrato social, né, no seu recurso você faria a afirmação. Esse sócio deixou o quadro da empresa antes da aplicação de penalidade, portanto a aplicação de penalidade as empresas já não tinham mais conexão, etc, etc, e muitas vezes conseguia se reverter, né, muitas, não sempre, mas conseguia se reverter a aplicação da penalidade de impedimento. Ocorre que esse sistema ele começou a se tornar mais abrangente e hoje em dia é comum que existam indicações de impedimento de licitar, mesmo para empresas que não têm conexão nenhuma, como essa que eu citei, onde o sócio é o mesmo, né? Às vezes até um sócio minoritário é o mesmo, mas as atividades são completamente diversas e mesmo assim o impedimento acaba sendo inserido no sistema e esse impedimento acaba sendo tratado pelo pregoeiro como algo líquido e certo, já definido, impossível de ser contraditado, tá? O que acontece é, a partir de 2015, houve uma atualização do Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, colocou-se uma nova regra onde a desconsideração da personalidade jurídica ela não pode ser feita de maneira incidental no processo. Colocando de forma clara,
Antes do Código de Processo Civil, se você entrasse com um processo contra uma pessoa e essa pessoa estivesse utilizando de artifícios para evitar ser responsabilizada, né? Então a pessoa lhe deve e acaba abandonando a empresa, abre outra empresa no mesmo endereço, etc, 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 simplesmente para não lhe pagar, certo? Você poderia incidentalmente, ou seja, por simples petição, informar isso ao juiz, o juiz daria um prazo simples para a pessoa se defender e decidiria, e em decidindo, poderia incluir essa outra empresa como ré, como corresponsável por esse débito, que é o mesmo procedimento que era aplicado nas licitações. A cada licitação, o pregoeiro analisava as informações e decidia se ele transferia aquele impedimento da empresa que estava aparecendo no sistema para a sua empresa, certo? Então, a análise era feita de forma incidental, tanto nos processos judiciais quanto nos procedimentos licitatórios. Ocorre que, a partir de 2015, com a reforma, passou-se a exigir para a aplicação do Instituto da Desconsideração de Personalidade Jurídica um procedimento à parte. Então não basta simplesmente peticionar o juiz dizendo, olha, excelência, ele está fazendo mau uso da empresa para evitar o pagamento, né? É necessário que se abra um processo à parte, chamado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para que seja exercida a efetiva ampla defesa. Então é um processo integral com intimação, defesa, produção probatória e, ao final, uma sentença que vai dizer se sim há desconsideração da personalidade jurídica ou não há desconsideração da personalidade jurídica, e inclusive essa decisão, ela é submetida a recurso próprio, certo? Então, há duas instâncias a serem aplicadas nesse procedimento. Ocorre que, mesmo tendo sido o Instituto emprestado do direito civil, do direito civil e processual civil, a atualização da regra, quer seja a necessidade de um procedimento próprio, né, e não a análise dentro do próprio processo, ela não foi transposta para os procedimentos licitatórios. Continuou o pregoeiro tendo a possibilidade de simplesmente decidir, não, para mim aqui o impedimento indireto está correto, certo? Cabendo ao licitante apenas uma única hipótese de defesa, que é o recurso administrativo em relação à desclassificação, que o coloca, inclusive, numa situação bastante desfavorável por conta do prazo muito curto, etc, etc, né? E o que acontece? Os doutrinadores, os que trabalham com licitação, né, como é o meu caso, a gente passou a defender a hipótese do seguinte, olha, se o Instituto é emprestado do Código de Processo Civil e no Código de Processo Civil passou-se a exigir um procedimento para que isso seja decidido e não simplesmente uma decisão incidental dada pelo juiz, não pode a administração emprestar só a parte que lhe convém do Instituto. Ela precisa emprestar a parte integral do Instituto, até porque o artigo 15 do Código de Processo Civil diz que ele se aplica subsidiariamente aos processos administrativos e uma licitação nada mais é do que um processo administrativo com uma regulação própria, certo? Há alguma previsão legal relativa a impedimento de licitar na lei de licitações ou na lei de pregão? Não, não há. Não há nenhuma previsão legal. Não havendo previsão legal, o que a gente aplica? Código de Processo Civil, Código Civil, certo? Portanto, se a regra do Código Civil passou a exigir procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica e o impedimento indireto nada mais é do que uma desconsideração da personalidade jurídica, a conclusão óbvia é a de que, para se aplicar o impedimento indireto, é necessário também a abertura de um procedimento específico, certo? O que nós vemos ser desrespeitado com grande frequência nas licitações, o que está incorreto e o que é ilegal. Eu, por várias vezes, fiz essa defesa, fiz esse entendimento, né, algumas com sucesso, algumas sem sucesso, até que essa situação, provavelmente sendo levada à análise por diversas vezes, formou uma jurisprudência no Tribunal de Contas, que eu vou apresentar agora para vocês, que diz o seguinte. Essa jurisprudência, ela foi publicada no Informativo de Licitações e Contratos do TCU, número 384, tá, de fevereiro de 2020, certo? Esse informativo é uma seleção de jurisprudências de grande relevância que o Tribunal de Contas apresenta, certo? Então é uma jurisprudência selecionada, né? O Tribunal de Contas tem a intenção de expor isso, né, para que seja observado, certo? E nessa haviam 2 itens, certo? E o da primeira Câmara especificamente o seguinte: o órgão ou entidade promotora do certame não deve obstar a participação da empresa licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas de licitar constantes no SICAF, sem que haja elementos suficientes para evidenciar que a sua constituição teve por objetivo burlar penalidade aplicada a outra sociedade empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para manifestação prévia, certo? E como podemos notar aqui, ele faz referência direta à Instrução Normativa SEGES MPDG
3 de 2018. O que essa instrução normativa regula? Essa instrução normativa regula especificamente o funcionamento do SICAF, certo? O funcionamento do SICAF. Portanto, né, no seu artigo 29, ele vem e também coloca a necessidade de oitiva prévia, né? Caso conste na consulta da situação do fornecedor a existência de ocorrências impeditivas indiretas, o gestor deverá diligenciar para ver se houve fraude, né? E é necessária a convocação do fornecedor para manifestação prévia à sua desclassificação. Assim, qual é o meu entendimento em relação a essa situação? O meu entendimento é de que, em havendo a intenção do pregoeiro de efetivamente impedir a participação daquela licitação em razão de impedimento indireto, ele deve abrir um microprocedimento antes da desclassificação dessa empresa, seguindo, em sendo esfera federal, integralmente as regras da Lei 9.784, que regula o processo administrativo federal, seguindo basicamente a seguinte regra. Notifica a empresa, diz, olha, há uma indicação de impedimento indireto da sua empresa em relação à empresa X, certo? Prazo de 5 dias para apresentar defesa administrativa aí. E daí a parte apresenta a sua defesa administrativa previamente, antes do pregoeiro decidir pela desclassificação, pelo impedimento indireto, sim ou não, certo? A pessoa apresentou explicações, o pregoeiro entendeu que essas explicações elas não são suficientes, ele deve apresentar a sua decisão de desclassificação da empresa devidamente fundamentado, inclusive em havendo dúvida, realizando diligências para verificar a veracidade das informações e, uma vez desclassificado, deve ser aberto aí então o prazo para que a pessoa apresente recurso em relação a essa decisão fundamentada da desclassificação, tá? Qual é o ponto crucial dessa questão? O ponto crucial dessa questão é que as desclassificações de licitantes com base no simples aviso de impedimento indireto sem abertura desse prazo são nulas de pleno direito e essa desclassificação é atacável pela via do mandado de segurança, certo? Então, a jurisprudência do Tribunal de Contas reconhecendo isso, a jurisprudência faz referência direta à instrução normativa que estabelece a regra, certo? Todos os órgãos federais ou estaduais ou municipais que se utilizem do SICAF estão submetidos a essa regra é norma, é lei para o órgão público, certo? E portanto, se houve a desclassificação por simples consulta ao SICAF, sem análise dos elementos que levem a concluir que aquela indicativo de impedimento indireto efetivamente gera a desconsideração da personalidade jurídica, essa desclassificação é nula, atacável pela via do mandado de segurança, havendo direito líquido e certo, pelo descumprimento preto no branco do procedimento previsto na instrução normativa. Então, o que eu tinha para esclarecer em relação a essa questão da forma correta de aplicação do impedimento direto é isso. Caso ocorra a desclassificação da sua empresa por motivo de verificação de impedimento indireto sem o seguimento desse procedimento, eu recomendo que você busque o auxílio de um advogado especialista na área para buscar o afastamento da ilegalidade e a manutenção da sua participação na licitação. Tá? Peço que quem eventualmente tenha gostado do conteúdo deixe aí o seu curtir, compartilhe a informação para que mais pessoas tenham noção de que as desclassificações estão ocorrendo de forma ilegal. E caso tenha interesse em receber outras informações do tema, se inscreva no canal. É isso, deixo uma boa tarde a todos e até o próximo vídeo.